Essa semana, Banco Inter simplesmente anunciou que iria fazer uma reorganização acionária e que deixaria a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, mas que listaria suas ações na Nasdaq, diretamente lá no mercado norte-americano. Isso fez com que as ações subissem mais de 12% em um único dia, e aí muitos de vocês vieram me perguntar lá no direct do Instagram: Bea, o que vai acontecer com as minhas ações? Bea, o que eu tenho que fazer? Bea, por que o Banco Inter está fazendo isso? Por que o mercado reagiu positivamente? Eu quero trazer essas e outras respostas neste vídeo de hoje, mas primeiro eu quero pedir para vocês deixarem um like de vocês, para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês, e também, se você não é inscrito, mas você está gostando do conteúdo, já se inscreve e pode acompanhar toda a programação que a gente solta toda semana aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o que vai acontecer tecnicamente com as ações de Banco Inter, né? Hoje nós temos as ações ordinárias, preferenciais e as units sendo negociadas na nossa Bolsa de Valores. Porém, elas em breve não existirão mais aqui na nossa B3, porque elas passarão a ser negociadas diretamente na Nasdaq. Só que, claro, através da Interplatform Inc. Ou seja, nós teremos uma outra empresa que terão essas ações de Banco Inter, mas que poderão ser negociadas diretamente lá fora. E aí você que é acionista deve estar se perguntando, mas e o que vão acontecer com essas ações que hoje eu tenho na carteira? Bom, o Banco Inter ele vai também oferecer alguns BDRs, que são os recibos dessas ações de Interplatform aqui na nossa Bolsa de Valores. Ou seja, nós teremos esses BDRs lastreados por essas ações de Banco Inter que estão listadas lá fora. E aí é claro que é importante dizer que você não está comprando a ação diretamente, mas sim um BDR. Mas para quem for acionista de Banco Inter, quando nós não tivermos mais as ações aqui na nossa Bolsa de Valores, você irá receber os BDRs de Banco Inter, ou seja, na verdade, de Interplatform. Ponto importante sobre isso: o fator de conversão, ele ainda não foi divulgado. E quando eu digo fator de conversão, é justamente no sentido de que, olha, talvez você tenha 300 ações de Banco Inter, e essas 300 ações de Banco Inter vão valer quantos BDRs? 100, 200, 300. Então esse fator de conversão, ele ainda não foi definido. Por isso que a dica que eu dou nesse momento, e não é só para Banco Inter, mas sim para todas as empresas que você tem em carteira, mas que quer ficar antenado sobre tudo o que acontece ou tudo o que vai acontecer, é justamente ir no site de RI, como vocês estão vendo aqui na tela, e cadastrar o e-mail de vocês no mailing, porque sempre quando tiver algum fato relevante, alguma notícia que seja relevante, vocês vão receber em primeira mão diretamente no e-mail de vocês. E os próximos passos que nós temos que acompanhar dessa questão de Banco Inter é justamente essa questão do fator de conversão e as datas que tudo isso vai acabar acontecendo. Agora, o que a gente não pode esquecer, né, gente? Quem fizer essa conversão, né, se você tem as ações de Banco Inter, você não precisa fazer nada. Você simplesmente vai ter essa troca, você vai receber os seus BDRs. O que é importante a gente saber? Que a partir do momento que você receber esses BDRs, parte da sua carteira vai estar dolarizada, porque os BDRs, eles têm essa questão cambial justamente porque esses recibos dessas ações são de ações que são custodiadas diretamente lá fora. Então, além da oscilação do ativo em si, agora você vai contar também com a própria oscilação do dólar. Sobre essa questão dos BDRs, cabe ressaltar que tem sim como você pedir para converter esses BDRs em ações. Para isso, você precisa entrar em contato com o emissor do BDR, também com a sua corretora lá fora, preencher todos os formulários que eles mandarem para vocês e aí pedir essa conversão. A burocracia é grande? Aparentemente sim, tanto que eu nunca conheci uma pessoa que já pediu para fazer essa conversão efetivamente, porque eu acho que no fim das contas o que acaba sendo mais rápido e também prático às vezes é simplesmente vender o BDR aqui, mandar esse recurso lá para fora e fazer os seus investimentos que você quiser diretamente lá, seja no Interplatform ou outra ação que você quiser. Aí beleza, gente, nós trouxemos um pouco dessa parte técnica de como ficarão as ações e os BDRs, tá? Então se você tem as ações de Banco Inter ou se você vai comprar aí nas próximas semanas, fique atento porque nós teremos essa conversão, não sabemos o fator ainda, mas aí vem
a grande pergunta: por que Banco Inter está fazendo tudo isso? Bom, eu acho que é um conjunto de fatores e eu quero trazer eles para vocês aqui. Primeiro, porque eu acho que alguns concorrentes, né, eles já estão lá fora, já estão mirando lá fora. Nós podemos falar do Nubank, por exemplo, e também podemos falar que justamente a bolsa que Banco Inter escolheu ser listado é a Nasdaq, e dentro da Nasdaq nós temos várias empresas de tecnologia. E quando a gente fala de um banco digital, quer queira ou não, tem muita tecnologia envolvido. E o porquê que isso é importante, né? Primeiro porque quando a gente olha para o mercado norte-americano, ele é um mercado muito maior do que o nosso, tem um volume de negociação muito maior, um número de investidores, então nem se fala, número de ativos, mas também tem até uma diferença no pensamento dos investidores. Aqui no Brasil, eu ainda sinto uma certa resistência de muitos investidores colocarem dinheiro em empresas que não apresentam resultados tão bons assim, algumas até dão prejuízo, mas porque elas justificam muitas vezes dizendo que é um projeto de longo prazo, que lá na frente elas vão virar a chave e vão conseguir entregar o resultado que a galera tá querendo. Lá fora, eu vejo que eles já têm uma aceitação maior com essas questões. A Amazon foi um exemplo, passou muitos anos dando prejuízo para até então virar a chave e aí entregar o lucro estratosférico que ela entregou e crescer do jeito que ela cresceu. Então eu acho que Banco Inter indo para lá, eles terão acesso a um mercado que é muito maior, a investidores que têm talvez uma aceitação maior pelo tipo, né, de empresa que eles são hoje, de tecnologia, mas claro também dentro do setor financeiro e pelo momento que eles estão passando. Beleza, falamos um pouquinho sobre isso, mas também tem outros pontos, tá? Acho que tem um ponto relevante que é a própria questão da governança corporativa. Aqui na nossa Bolsa de Valores, eles não conseguem integrar o novo mercado porque, para isso, eles deveriam oferecer apenas ações ordinárias. E quando a gente olha lá para fora, eles vão poder sim ter um mais alto nível de governança corporativa, ainda que eles vão ter ações de classe A, que serão as que serão negociadas no mercado secundário, mas também as de classe B, que vão ficar em posse dos controladores. Então existe essa diferença também e que para a questão do controle da própria empresa, para os controladores é muito mais interessante. Eu acho que tem um outro ponto relevante também, que é a própria questão da B3 em si comparado com outras bolsas, né? Falei para vocês de tamanho, de volume de negociação, mas o que muitas empresas têm falado nos últimos anos é que a B3 não necessariamente é a bolsa mais barata para você fazer o seu IPO, para você se manter nela, e também não é a mais simples. Existem algumas burocracias que talvez, olhando para o mercado norte-americano, sejam um pouco mais simples, sejam um pouco mais fáceis. Tanto que Banco Inter não está sozinho nessa, né? O que a gente viu há 2 anos atrás, por exemplo, um pouquinho menos, foi a própria XP fazendo IPO lá fora e agora, recentemente, só essa semana que ela veio ofertar os BDRs aqui na nossa Bolsa de Valores. Para quem quiser negociar, o ticker é XPBR31, porque é um BDR patrocinado nível 1. Mas então esse movimento de Banco Inter não está sozinho, né? De empresas brasileiras olharem para o mercado norte-americano e aí depois talvez pensarem em oferecer os BDRs aqui na nossa Bolsa de Valores. E eu acho que é muito por esse conjunto que eu trouxe para vocês de fatores. Mas aí vem uma outra pergunta, né, gente? E aí a gente já tá quase chegando nos finalmente. O que eu faço com as minhas ações? Se eu tivesse ações de Banco Inter, eu não faria nada. Eu esperaria simplesmente essa conversão desses BDRs para entender efetivamente se esse movimento vai ser positivo, porque a empresa em si ela não deixa de ser boa só porque ela está mudando, né, a bolsa de valores que ela vai ser negociada. Mas eu tentaria entender um pouquinho esse movimento, não sairia, né, vendendo como se não houvesse amanhã ou comprando como se fosse o meu último dia de vida. Eu simplesmente manteria esses BDRs e tentaria entender o que está acontecendo com a empresa e quem sabe depois olharia até diretamente para o mercado lá fora. Mas aqui sou apenas a Bea, peru de fora, porque eu não invisto em Banco Inter, então eu tô dando pitaco sem ser investidora e por isso que eu quero saber de vocês. Você investe em Banco Inter? O que você pretende fazer com as ações que você tem em carteira? Utilizar dessa conversão e pegar os BDRs e segurar? Vender porque você não quer mais saber de Banco Inter? Você quer comprar mais porque você acha que vai ter ainda uma boa alta, você vai ainda querer segurar
esses BDRs? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber e tenho certeza que tem muita gente também querendo trocar um pouquinho sobre essas ideias. E eu desejo para vocês um excelente domingo, uma boa semana e vejo vocês então no próximo vídeo.